Saudações, guerreiros do Tribunal Regional do Trabalho, tudo certinho com vocês? Bem-vindos ao nosso estudo de caso número 9. Eu, professor Alex Paixão, vou continuar dando sequência aí nos nossos estudos de caso, só que hoje eu vou inverter um pouquinho da nossa metodologia, tá certo? Eu inicio sempre o vídeo fazendo aquele autotexto, que é a proposta do nosso curso, resolver 16 estudos de caso, mais 16 temas para que você construa o autotexto. Porém, como os dois últimos foram relacionados com a reforma, né, da esfera recursal, e hoje eu quero só finalizar, coisa simples, com a questão das mudanças no agravo. Já vimos recurso de revista, já vimos dos embargos, e eu quero no final fazer um autotexto com relação a uma possibilidade de cair alguma questão envolvendo agravo. E a gente já faz algumas dicas pontuais. Tá certo? Quero agradecer ao carinho, as mensagens positivas que vocês têm encaminhado, falando que estão gostando do curso lá no nosso grupo, Estudos de Caso e Regimento Interno. Só quero deixar claro a vocês que as questões que eu estou postando no Facebook são diferentes das 16 questões e os temas, mais o 16 que daria 32 temas, que você está vendo nesse curso. Então, se você resolveu 32 aqui, mais a do Facebook, se você acaba optando em fazer curso de correção individual com o professor também, você acaba atendendo a 60, 70 questões tranquilamente, tá certo? Vamos começar a trabalhar? Vem para a tela comigo, estudo de caso hoje, maravilhoso, típico de Fundação Carlos Chagas. Vamos ver, vamos entender um pouquinho desse estudo de caso. Esse estudo de caso, eu vou trabalhar uma resposta diferente do que eu havia feito com vocês, tá? Por quê? Porque muitos alunos têm ficado naquela dúvida assim, professor, eu aprendi, quando eu estudei lá para o Tribunal Regional da 15ª Região, que o estudo de caso você tem que ir direto, na ponta, né? Dando resposta, sem ficar fazendo introdução, desenvolvimento e conclusão. E aqui nós combinamos, até desafiei você, ir lá para o seu edital, comparar o TRT da 15ª e o TRT da 3ª Região, que aqui nós temos que fazer um texto dissertativo. Então, um texto dissertativo com um espaço de 20 linhas, nós vamos objetivar a resposta, sim, sempre diante do caso em tela, enfrentando a questão proposta, mas ao mesmo tempo pegando o centro da questão. E eu tenho percebido que muitos dos concurseiros estão com dificuldades de fazer a introdução do assunto central. Então vem comigo que eu vou ajudar você, principalmente nessa questão que envolve vários temas, ok? Vamos lá para a tela. A questão envolve processo do trabalho, deixa eu só voltar aqui. Envolve um pouquinho de processo do trabalho. Envolve também a questão de direito material, porque eu estou falando de desconsideração da pessoa jurídica, e ela quer avaliar se você conhece as súmulas do TST, tá certo? Então olha o que diz o estudo de caso número 9. No caso concreto, Maria de Fátima impetrou mandado de segurança em face de ato do juízo da 4ª Vara do Trabalho de BH. Até aí tranquilo. O juízo determinou a desconsideração, deixa eu grifar aqui, a desconsideração da pessoa jurídica da sociedade empresária executada e determinou a penhora online dos sócios. Vou parar aqui. Vocês se recordam que nas aulas anteriores eu já falei de penhora online, já fizemos um autotexto sobre penhora online, falando da origem dela, falando do convênio que foi firmado. Então perceba como os assuntos vão se interligando, eles vão se fechando, e na hora que você vê, você tem um conteúdo tão gigantesco para responder qualquer questão no seu estudo de caso. Bom, foi determinada a desconsideração da pessoa jurídica e automaticamente a penhora online. A impetrante sustenta que a penhora recaiu sobre valores vertidos em conta salário. Falou conta salário, falou poupança, o salário é impenhorável. Falou de poupança, você já tem que lembrar lá do artigo 649 do CPC, que você está devorando para sua provinha objetiva, ok? Razão pela qual seriam impenhoráveis. Agora vem a pergunta do case. É possível a impetração do mandado de segurança? Ela quer saber se é um mandado de segurança que cabe aqui. Quais os documentos a impetrante deve apresentar com a inicial? Existe documento para que eu possa fixar
a questão da prova pré-constituída? Ou seja, em que consiste sua prova pré-constituída? Aqui ele já direcionou a sua resposta, né? Aqui você tem que lembrar de súmula do TST, que fala de mandado de segurança, que fala de prova pré-constituída. Então ele já direcionou. Ele poderia ter parado aqui, ó. Os documentos a impetente deve apresentar com a inicial, barra. Aí ele falou, ou seja, ele já direcionou. Então preste atenção nessas dicas. Quando ele fala assim, ou seja, sendo assim, no sentido, ele está direcionando a sua resposta. Tudo bem? Bom, aí você vai usar aquela técnica que eu já ensinei nas 8 aulas que já tivemos. Escreve lá no rascunho da Fundação Carlos Chagas a palavrinha raio-x da questão. Você vai passar literalmente um raio-x na questão. Primeira pergunta, qual é o centro da questão? Tem gente que diz assim, professor, o centro da questão é penhora online. O centro da questão é os recursos cabíveis. Não, gente, o centro da questão é a desconsideração da pessoa jurídica. É a desconsideração da pessoa jurídica. Minha canetinha falhou. Deixa eu alimentá-la. É a desconsideração da pessoa jurídica. E quando eu falo que houve a desconsideração da pessoa jurídica, eu vou enfrentar outros temas, como penhora online. Qual é o recurso cabível? Vocês perceberam que eu estou em momento de execução? Ou não? Para você não ficou claro que nós estávamos diante de um momento de execução. Tá? Então olha a informação implícita que você tem que tirar da questão. Porque se ele está indagando você se cabe mandado de segurança, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é o seguinte: qual o recurso cabível em fase de execução? Agravo de petição. Perceberam? Por isso que o estudo de caso está te levando a essa reflexão. Muito bem. E quando cabe mandado de segurança? Mandado de segurança cabe quando o meu direito líquido e certo foi atingido. Então, para você me dar uma resposta que é possível o mandado de segurança, você tem que dizer para mim o seguinte: quando eu faço a penhora de uma conta salário de algo que é impenhorável, eu estou ferindo direito líquido e certo? Aí você tem que se recordar daquelas súmulas ou jotas que você vem lendo. Tudo isso é a base, gente. Eu sei que muitos de vocês estão preocupados em fazer uma memorização pesada para a sua prova. Só que isso daqui requer a sua base também, ok? Vamos fazer algumas considerações iniciais, depois a gente parte para a resposta. Então vamos lá. Inicialmente, eu preciso estudar com vocês a teoria da desconsideração da pessoa jurídica. Toda vez que eu falo da teoria da desconsideração da pessoa jurídica, eu vou usar outro instituto que está previsto, ou no CDC, ou no Código Civil. E o que eu disse a vocês? Toda vez que você for beber água numa outra fonte que não seja a da Justiça do Trabalho, você tem que pedir permissão. Então faça esse desenho, porque tem aluno que tem dificuldade de memorizar artigos. E tem alguns artigos que são essenciais. Exemplo, fonte. Eu uso o direito do trabalho. Se eu estou buscando informação de outra área, eu tenho que pedir permissão para quem? Para o artigo 8º da CLT. Não é assim que nós combinamos? Se eu estou utilizando, a fonte processual, eu tenho que pedir permissão para o artigo 769. E se eu estiver bebendo água da fonte de execução processual comum, eu tenho que ir para execuções fiscais. Lei 6.830. Perceberam? Isso dá base, é a cereja do bolo. Lembre-se que lá na Fundação Carlos Chagas, que você terá apenas 20 linhas para escrever, o examinador está olhando para o seu estudo de caso e dizendo assim, ó, esse candidato demonstrou domínio, esse candidato demonstrou experiência, ele demonstrou uma certa aptidão para o cargo. São esses os requisitos do seu estudo de caso, tá certo? Bom, então inicialmente
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ela pode ser utilizada no processo do trabalho com respaldo subsidiário do artigo 8º e do artigo 769, tá certo? E ainda da norma tutelar do consumidor, que é o artigo 28 do CDC. Lembre-se que eu estou colocando artigo apenas para aprofundar os seus estudos, mas aqui você não tem necessidade de decorar esses artigos, tá? E vou associando que a desconsideração da pessoa jurídica, ela está o quê? Associada ao princípio jus laboral da alteridade. O que é o princípio da alteridade? Patrão, assuma o risco do negócio, não jogue para o empregado, certo? E a natureza alimentar decorrente da relação de emprego, do crédito que foi reconhecido. Pronto. Percebam como as suas ideias estão ficando organizadas? Eu recebi alguns recados inbox lá no Face, no grupo. Professor, eu estava morrendo de medo do estudo de caso. Agora que o senhor direcionou como eu devo organizar as ideias, parece que ficou mais fácil até quando eu nem conheço o tema. Ficou. É técnica, gente. Vamos utilizar técnicas. Certo? Bom, nós temos um ensinamento de Requião que ele ensina que a teoria deve ser utilizada, a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, ela deve ser utilizada para impedir a fraude ou abuso através do uso da personalidade jurídica. É o famoso fenômeno da pejotização. Eu, enquanto patrão, escondo a minha identidade, escondo o meu patrimônio em cima da pessoa jurídica. A pessoa jurídica é como se fosse um escudo, tá certo? Então eu desconsidero essa personalidade jurídica para atingir os bens particulares. Essa teoria também é conhecida como teoria da penetração. Palavra esquisita, né? Mas enfim, não sou eu que estou dizendo. Teoria da penetração seria... Por que penetração? Porque eu vou penetrar nos bens particulares da pessoa que está sendo responsabilizada. Certo? Muito bem. Feita essa observação, vamos estudar as teorias para dizer o que eu aplico e como que eu devo responder num estudo de caso, já que eu não tenho tempo para ficar citando teorias. A primeira teoria, que nós damos o nome de teoria subjetiva, ela admite o instituto da desconsideração da pessoa jurídica, desde que comprovado o ânimos, a intenção de fraudar ou do abuso de direito, certo? Eu posso aplicar desde que comprovado, eu tenho que comprovar a fraude, mais o abuso de direito. Essa é a teoria subjetiva que nós classificamos como primeira teoria. Já a segunda teoria, eu acho que eu misturei os slides aqui. Vamos para a segunda, depois eu volto para a teoria maior e menor. Já a segunda teoria é a teoria finalística. O próprio nome diz, teoria final. Ela diz o seguinte: vai ser aplicado a teoria da penetração em sintonia com o parágrafo 5º do artigo 28 do CDC, desde que eu tenha intenção fraudulenta. Olha a palavrinha que linda. Se você tiver que justificar sua resposta no estudo de caso, e ela é presumida com a presença do prejuízo do credor no momento da dificuldade da execução. Perceberam? Segundo a teoria finalística, ela diz o seguinte: eu vou presumir se no momento da execução tiver comprovado o prejuízo do credor, tiver a presença do prejuízo. Já a teoria objetiva, ela aplica amplamente, seja em prol do credor ou mesmo do devedor, bastando a presença da separação patrimonial da sociedade como forma de obstáculo a determinado interesse tutelado pelo direito. Alex, não entendi a teoria subjetiva. A objetiva. A teoria objetiva, gente, ela está dizendo o seguinte: basta a presença da separação patrimonial, eu separo da sociedade. O que era para estar dentro da sociedade patrimonial está misturado com o sócio, com os patrimônios do particular desse sócio ou dessa pessoa que está sofrendo a execução. Tá certo? Então nós temos 3 teorias. Qual que eu vou aplicar? Isso daqui é só para te dar uma base, porque você não vai ficar falando de teoria no estudo de caso.
tá certo? É para chegar à resposta que você precisa. Voltando no slide, então, eu tenho duas teorias, essas teorias são as mais importantes, que uma eu considero como teoria maior e a teoria menor. É essa que eu quero que você utilize no seu estudo de caso para responder qualquer questão que envolva desconsideração da pessoa jurídica. Toda vez que eu falo de desconsideração da pessoa jurídica, eu tenho um regramento no artigo 50 do Código Civil e eu tenho um regramento também no CDC. E você, professor, qual que eu aplico? O Código Civil ou aplico o Código de Defesa do Consumidor? É só você lembrar que Código de Defesa do Consumidor, ele se relaciona também com a parte hipossuficiente. Então ela está em harmonia com os valores e princípios do direito do trabalho. Já a teoria maior, que é a elencada no Código Civil, ela diz o seguinte: vamos aplicar a desconsideração da pessoa jurídica, só que eu exijo especificamente o abuso caracterizado pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial. Pode aplicar sim a desconsideração, desde que você consiga demonstrar o requisito específico, que seria o abuso ou desvio da finalidade, tá certo? Já a teoria menor, que muitos aplicam até na questão de legislação ambiental, ela é mais fácil. Ela que foi adotada pelo CDC, né? Não exige a demonstração de tal requisito. Estou com dificuldade, parte hipossuficiente, estou com dificuldade de concretizar a efetivação dos créditos trabalhistas, eu automaticamente já faço a desconsideração da pessoa jurídica, ok? Por isso que eu coloquei que ela é mais fácil de ser aplicada e ela é adotada pelo CDC. Então nós ficaremos com o CDC. Como que eu vou memorizar, professor? CDC defende também os hipossuficientes. CLT defende os hipossuficientes. Então aplica-se a regra da teoria menor, que é o CDC. Tudo bem? Legal. Feitas essas explicações, o que mais que eu preciso? As opções do legislador então foi CDC e Código Civil que nós colocamos aqui para você, tá certo? Isso já está claro também e já fizemos as considerações. Para fechar a ideia do artigo 28, parágrafo 5º, acompanhe comigo aí na sua telinha. Olha o que diz. O artigo 28, parágrafo 5º, ele enumera situações que devem ser realizadas episodicamente a autonomia patrimonial, quais sejam esses detalhes. Você pode até congelar o professor aí na tela e copiar um abaixo do outro para você memorizar, tá? Então vai ser mais ou menos assim: eu vou considerar a desconsideração da pessoa jurídica quando houver abuso de direito. Dá uma lida lá o que é abuso de direito no Código Civil que vai cair na sua prova, né? Excesso de poder, negociei mais do que eu poderia, assumir riscos. Infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social. Falência, olha que interessante, aplica a desconsideração da pessoa jurídica na falência. Estado de insolvência, lembrando que falência é para pessoa jurídica e estado de insolvência seria para quem? Pessoa física. Tem que estar isso de cor e salteado aí para você, tá certo? Encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocada por uma má administração e situação em que a pessoa jurídica ela é o obstáculo ao ressarcimento de prejuízo. Este daqui é o que eu mais gosto. Se você identificou que a pessoa jurídica é um obstáculo para a efetivação, pela teoria menor, que é do CDC, eu automaticamente posso aplicar a desconsideração da pessoa jurídica. Tudo bem? Então, vamos fechar a ideia, porque é estudo de caso, 20 linhas. Vamos fechar todas essas ideias. Como que eu devo proceder, então, para responder o meu estudo de caso? Tranquilamente, vem comigo, só para fechar a ideia aqui, o Código Civil, ele traz de uma forma expressa a questão da desconsideração, a qual é mais restrita que a norma regulamentada da relação de consumo. Ela torna possível diante dos fatos que nós já falamos, que seria o quê? Do abuso da personalidade, que se caracteriza pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial.
certo? Tranquilo até aqui? Então agora sim, vamos fechar as ideias. Deixa eu passar isso daqui. Eu quero esse slide aqui, porque o objetivo é fechar a ideia para você criar mecanismo para responder o seu estudo de caso. Olha como eu coloquei a pergunta. Aplicar-se-á, entretanto, o Código Civil ou a norma de Código de Defesa do Consumidor? Forme essa ideia na sua cabeça. Como que você responderia em 3, 4 linhas, porque é um estudo de caso, para fundamentar o Código de Defesa do Consumidor? Eu vou ler aqui com você e você resume. O Código de Defesa do Consumidor, como já ressaltado anteriormente, estabelece norma de tutela ao hipossuficiente, assemelhando-se ao objetivo da tutela do direito do trabalho. Esta similitude de finalidade tutelar das normas do consumidor e trabalhista justifica a aplicação da normatização mais ampla do direito do consumidor em detrimento ao Código Civil, que se apresenta hipóteses mais restritas da teoria em exame, posto que assegura a garantia mais ampla aos créditos trabalhistas. Moral da história? Como que você vai resumir as suas ideias? Aplica-se a regra do Código de Defesa do Consumidor quando comparado ao Código Civil, pois ele tem harmonia com o direito do trabalho. E qual é essa harmonia? Enrolou a língua, hein? Qual é essa harmonia? Qual é esse ponto em comum? Tutelar os hipossuficientes. É esta a ideia. Esta é a ideia. Não fique filosofando no seu estudo de caso. Nós estamos construindo conhecimento, aí é diferente. Mas no estudo de caso, vá direto no posicionamento que você está tomando para chegar à resposta. Ok? Muito bem. Ainda, fundamentando o artigo 28, parágrafo 5º, eu vou usar princípios. Lembra que você está sendo avaliado pelo domínio, pelo conhecimento. Fala da dignidade da pessoa humana. Fala do princípio da alteridade. Né? O que é o princípio da alteridade? A empresa assume o risco, a empresa tem que assumir o risco e não o empregado. A natureza alimentar do crédito trabalhista e que você precisa fazer uma interpretação mais principiológica. Olha, os meus olhos se enchem de água quando eu olho um estudo de caso e vejo que o aluno respondeu utilizando princípios do direito do trabalho. Porque além dele demonstrar conhecimento, ele demonstra para o examinador os pilares da sua avaliação. Domínio, experiência prévia e aptidão ao cargo. Tá certo? Não esqueçam de colocar isso na sua questão para fazer Fundação Carlos Chagas, Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Não esqueça. Tá certo? Muito bem. Feito isso, você lembra da pergunta? Eu falei da desconsideração da pessoa jurídica, mas a pergunta era: cabe mandado de segurança? Aí eu tenho que lembrar da Lei 12.016, que ela diz assim, ó, segundo o qual não cabe mandado de segurança. Quando não cabe? Ela está falando quando não cabe, certo? Não cabe mandado de segurança, de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. Se suspender, então não precisa do mandado de segurança, independente de caução, de uma decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo e o de uma decisão judicial transitada em julgado. É isso que não cabe recurso. Aí você tem que fazer a seguinte pergunta, se você não lembrar de súmula, a situação em análise, que seria um agravo de petição, ele suspende a decisão? Não suspende a decisão. Então é possível mandado de segurança? É possível mandado de segurança. Ok? E ainda, o que a gente tem que lembrar? Que no artigo 649, parágrafo 4º, artigo 649, parágrafo 4º, ele estabelece a imperabilidade absoluta de valores com natureza salarial. Então, quando eu falo em conta salário, eu estou falando de natureza salarial. Só para aliviar minha consciência, ok?
mas eu acho que é uma típica questão que jamais pode cair na sua prova de estudo de caso. Porém, falando de Fundação Carlos Chagas, né, eu tenho observado o nível de questões de direito constitucional, e olha que eu amo direito constitucional, eu falo, meu Deus, onde que a Fundação Carlos Chagas está pegando essas informações tão pesadas, né, da Fundação Carlos Chagas em termos de direito constitucional. Mas enfim, só para desencargo de consciência, tem uma decisão recente do Tribunal Superior do Trabalho que ele considerou possível a penhorabilidade da conta de salário, porque ficou demonstrado, e ele indeferiu ainda o mandado de segurança, porque ficou demonstrado que aquela conta salário não era só conta salário, que na realidade a pessoa utilizava para outras transições. Então não tinha como caracterizar como conta salário se ele recebia e utilizava aquela conta para outras transições, como venda de um imóvel, de um carro. Então ele desconsiderou que era uma conta salário, tá certo? Então você tem que demonstrar, e por isso na perguntinha, como que eu constituo, faço prova pré-constituída do mandado de segurança? Eu tenho que provar que é uma conta salário, ok? Então o artigo 649, ele fixa para nós essa questão da impenhorabilidade e ainda nos termos da OJ número 153, a decisão que determina o bloqueio de valores existente em conta salário para satisfação de crédito trabalhista, ainda que seja limitado a um percentual, fere direito líquido e certo. Se no dia da sua prova você se recordar da OJ, você já sai na frente. Porque você não precisa ficar filosofando muito, você sabe que cabe mandado de segurança. Porque isso aqui é domínio. Você não vai citar a OJ, né? A não ser se você tiver ela na cabeça, né? Mas você vai citar que existe entendimento pacificado pelo Tribunal Superior do Trabalho que fere direito líquido e certo a questão da penhora da conta de salário. Ok? Então seria impenhorável. Muito bem, feito isso, olha que eu trouxe a súmula 415 ainda para falar um pouquinho do mandado de segurança. Exigindo o mandado de segurança prova documental pré-constituída, inaplicável se torna o artigo 284, quando verificado, que fala do prazo, né? Quando verificada na petição inicial do mandamentos, a ausência de documento indispensável à sua autenticação. Ou seja, entrei com mandado de segurança, automaticamente eu tenho que demonstrar a questão da prova pré-constituída. Senão, não cabe, senão eu vou acabar indeferindo o mandado de segurança e não cabe a aplicação do artigo 284 do CPC. Tá certo? Já vi uma questão da Fundação Carlos Chagas, que ela copia a literalidade do 284 e pergunta se cabe na situação em tela. Muito bem? Feito isso, nossa professor, quanta informação, quanta coisa. Calma. Agora vem o grande desafio. É você pegar tudo isso que eu fiz, porque o objetivo do nosso curso é esse. Fazendo uma tempestade de ideia na sua mente, até porque eu sei que os alunos que estão me assistindo já estudaram Direito do Trabalho, já estudou o Processo de Trabalho, ou estão fazendo com a gente aqui o curso Direito do Trabalho e Processo de Trabalho que nós já lançamos. Pare e pense. Eu vou fazer uma resposta de 20 linhas. Eu tenho que ser direto. Olha como eu sugiro uma resposta de introdução. A teoria, vou pelo tema central. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica é utilizada no processo trabalhista com respaldo na aplicação subsidiária autorizada pelo artigo 8º e artigo 769. Ponto. Coloquei a classe. E aí eu vou buscar a informação da norma tutelar de consumidor associada ao princípio jus laboral da alteridade e da natureza alimentar do crédito decorrente da relação de emprego. Eu sei que aqui eu gastei 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então, se você optar, você pode fazer isso aqui, ó. Fala da desconsideração da pessoa jurídica e você pode falar assim, ó, dos princípios jus laborais, sem citá-los, né? Ou você pode, da norma de tutela do consumidor, e para aqui. Vai adaptando dentro do seu espaço aí a resposta. Até porque a minha resposta não é para você decorar, é só para te dar uma base daquilo que você deve fazer. Ok? Fiz a introdução, falei do Instituto, vem comigo agora no desenvolvimento. Converse com a questão.
Mostre para o examinador que você entendeu que é um estudo de caso. Então, ó, no caso em tela, no caso em análise, diante do problema enfrentado, a penhora online, ó, não deixei de falar da penhora online, foi utilizada para efetivação dos créditos trabalhistas na fase de execução. Mostra que você entendeu que nós estávamos falando de uma fase de execução. Sendo que o recurso cabível, a priori, de início, seria o agravo e não agrava de petição. Demonstre para ele que você entendeu que nós estamos na fase da execução e que caberia o agravo de petição. E aí você finaliza. Entretanto, a constrição judicial não observou o artigo 649, que torna o valor impenhorável, ferindo o direito líquido e certo, conforme entendimento do TST. Ok? Esta é uma resposta que eu falei para vocês que ia ser diferente, porque nas outras eu ensinei vocês a organizarem as ideias em 4 parágrafos. Lembram? Então daria 4 em média de 5, cada um deles, que dá em média mais ou menos de 20 linhas. Aqui você poderia optar ir direto para 3 parágrafos. Faz, porque a introdução ficou grande, faz o desenvolvimento, poderia ficar tudo junto aqui o desenvolvimento, e vai para a conclusão. Então você vai ter que organizar. Tá certo? Então, ó, diante do exposto, é possível, responda a pergunta do examinador, é possível a impetração do mandado de segurança, conforme entendimento do TST, mostre que você conhece o entendimento TST, não precisa citar o número de súmula, e da lei do mandado de segurança. No caso eu coloquei o número porque geralmente, como vocês estão na fase de decoreba, acaba guardando, né? Devendo provar que a conta se refere a exclusivamente conta salário, ou para ficar mais didático, exclusivamente ao recebimento de salários para atendimento da prova pré-constituída, entre parênteses, súmula 415, ou para atendimento da prova pré-constituída conforme entendimento simulado do TST. Perceberam? Vocês perceberam que das 8 questões que nós resolvemos, essa daqui agora, a 9ª, é que desafiou a você a uma tempestade de assuntos, porque sempre era um assunto. Por isso que tua resposta está ficando gigante assim. E é claro que você vai ter que condensar isso daí em 20 linhas agora. Eu abusei aqui das minhas linhas, porque pelo que eu treinei deu 24 linhas, eu abusei para mostrar para vocês aquilo que precisa ter. Agora você vai automaticamente adaptar para a sua resposta. Tá certo? Vou combinar o jogo com vocês. Neste vídeo eu não gravei a confecção do autotexto. Eu vou deixar para o próximo vídeo, então eu vou falar com vocês no próximo vídeo da modificação dos recursos trabalhistas, do agravo, já que nós falamos do revista, falamos dos embargos, vamos construir um autotexto do agravo e já deixo a vocês aqui também o próximo tema para autotexto, que são as lacunas ontológicas, axiológicas e normativas, certo? Bebo fonte do Código Civil para responder essas perguntas. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Lembre-se, o nosso curso tem como objetivo fazer tempestade de ideias para que você organize todo esse conhecimento e tire 100 no seu estudo de caso. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Foco, força e fé, estamos juntos. Até a próxima.